Você sabe diferenciar o que é mito e o que é verdade acerca do TDAH infantil? Nessa série de vídeos eu vou te explicar exatamente os principais mitos e principais verdades sobre o transtorno para que você nunca mais erre nessa parte. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Sou Yuri Maia, do TDAH Descomplicado, tenho pós-graduação em Neuropsicologia e Transtornos de Aprendizagem, tenho TDAH e aqui você vai aprender tudo sobre o transtorno de forma descomplicada por alguém que sente na pele o que você sente ou seu filho com TDAH sente hoje também. O TDAH desaparece na fase adulta, é um transtorno que afeta crianças, isso é mito. A gente sabe que o TDAH ele tem origem predominantemente genética, ou seja, na grande maioria dos casos ele ocorre por descendência, né? Vem dos pais, dos avós, tem questões genéticas envolvidas. O Dr. Russell Barkley fala em seus livros que os sintomas do TDAH que foi diagnosticado na infância, em 65% dos casos, permanece na fase adulta. Estes sintomas geralmente são baixa capacidade da atenção sustentada, a desorganização crônica e a procrastinação também, além de dificuldades com o seu comportamento social, tendo perfil antissocial em alguns casos. Estes sintomas aparecem em algum nível, porque também a gente sabe que com a maturidade os sintomas de modo geral tendem a diminuir, mas isso é feito de forma irregular, ou seja, para algumas pessoas alguns sintomas diminuem bastante, para outras nem tanto. Acontece que menos de 20% das crianças que foram corretamente diagnosticadas na infância com TDAH chegam à fase adulta sem qualquer sintoma, tá? É realmente uma minoria. Videogames e redes sociais são mais viciantes em quem tem TDAH. Isso é verdade. Um estudo realizado pela Associação Americana de Psicologia em 2016, com 23 mil pessoas entre 16 e 88 anos, constatou que pessoas com TDAH eram consideravelmente mais propensas a se viciar, ou seja, a passar muito mais tempo imerso em videogames e redes sociais do que a média. E olha que interessante, também foi constatado que nos homens o vício se concentra muito mais em jogos, em videogames. Já para as mulheres, isso fica muito mais concentrado em redes sociais. Porém, aqui vai um pequeno mito. Muitas pessoas falam que videogames em excesso, TV em excesso, redes sociais em excesso pode causar o TDAH. E isso não é verdade. Barkley acredita, inclusive, que pessoas com TDAH assistam mais TV ou ficam mais imersas nessas atividades, porque são atividades que requerem menos esforço e atenção do que outras opções de lazer, como a leitura recreativa, por exemplo. Açúcar pode causar o TDAH. Isso é mito. Desde a década de 80, vários estudos foram feitos acerca de como alguns alimentos podem ou não causar algum tipo de patologia na mente, independente se seja TDAH ou alguma outra patologia. E não apenas com açúcar, tá? Mas principalmente com conservantes e aditivos químicos que tem aí nos alimentos industrializados. E foi conclusivo desde desses primeiros estudos que nenhuma criança desenvolveu o TDAH por conta disso, por conta desses alimentos. Inclusive, sim, o açúcar pode viciar qualquer pessoa, especialmente quem tenha TDAH, pela questão dopaminérgica. O açúcar é um dos alimentos que liberam muita dopamina, que traz aquela sensação de prazer, de felicidade. E quando estamos diante de algo que cause esse efeito na gente, seja um joguinho legal, uma série interessante ou mesmo um alimento com muito açúcar, eleva-se o nosso nível de dopamina e nós somos especialmente vulneráveis a situações e alimentos que elevem com mais facilidade a liberação de dopamina, que já é escassa na nossa mente. E aí vem alguns problemas, como por exemplo a obesidade, seja infantil ou adulta. É sabido que pessoas com TDAH são mais propensas a desenvolver obesidade ou no mínimo estarem acima do peso. Além da maior capacidade de viciar, nós precisamos entender também que em certa quantidade o açúcar pode sim prejudicar a nossa concentração e atenção, e não apenas ligado diretamente ao TDAH, mas com qualquer pessoa. O açúcar, quando em muita quantidade, ele causa a flutuação de hormônios no sangue, além da flutuação natural de glicose e insulina, porque você tem uma grande quantidade entrando no organismo, eleva-se a glicose, depois entra uma grande quantidade de insulina para regular esse excesso. E tudo isso pode afetar a nossa capacidade de focar, quanto a nossa impulsividade também. Ou seja, é uma mistura explosiva para quem já tem o TDAH. E você, já ouviu algum outro mito sobre o TDAH ou tem alguma dúvida sobre isso? Coloca aqui nos comentários.
compartilha muito esse vídeo, deixe seu like, siga o canal TDAH Descomplicado, porque assim o YouTube vai entender que você quer ter mais conteúdos como esse. E te vejo no próximo vídeo. Valeu!